Fala, nação rubro-negra. Sejam muito bem-vindos ao canal que respira o cheiro de grama do Maracanã. Se você é daqueles que não aguenta a ansiedade por uma notícia do Mengão, já sabe, se inscreve e ativa o sino, porque aqui a informação chega quente e com a emoção que a gente merece. Hoje, a gente vai mergulhar nos bastidores de uma contratação que, de tão épica, parece roteiro de filme de espionagem. Saúl Ñíguez no Flamengo. Mas o que quase ninguém sabia era que, para esse craque espanhol vestir o manto sagrado, o diretor José Botto teve que travar uma batalha de 12 horas contra um clube turco, um fuso horário traiçoeiro e, sim, teve que roubar o jogador de dentro de um voo particular. Será que Saúl era realmente a prioridade, ou ele só aceitou o Brasil depois de ser roubado? Fiquem comigo até o final para entender por que Saúl virou a negociação mais difícil da vida desse diretor, e qual é a polêmica que o PVC levantou sobre essa febre de europeus no Brasil. O fato é o seguinte, Saúl Ñíguez é, oficialmente, reforço do Flamengo. Mas a grande notícia que balançou a Gávea não foi apenas a chegada do craque, mas o modo como ela aconteceu. O diretor de futebol, José Botto, revelou ao jornal Record, de Portugal, o drama e a adrenalina por trás do negócio. Ele contou que a contratação de Saúl, um dos nomes mais fortes do meio-campo europeu por anos, foi uma operação relâmpago, fechada em apenas uma madrugada. O Flamengo, sob o comando de Filipe Luís, buscava peças de impacto. Saúl, que já teve seu auge jogando final de Champions League, era o nome ideal para dar mais peso e técnica ao meio-campo. Mas o mercado é cruel, e o tempo era inimigo. O que fez Saúl desistir de um negócio praticamente fechado com o Trabzonspor, na Turquia, e trocar o voo para o Brasil? E como um clube brasileiro conseguiu tirar um jogador roubando ele de um voo particular? A resposta está na madrugada insana de José Botto. A gente detalha essa caçada agora. A negociação foi classificada por Botto como a mais difícil que ele já enfrentou. Pense na cena, nação, era noite no Brasil, e Saúl tinha um voo particular marcado para a Turquia às 9 horas da manhã de uma segunda-feira. Botto tinha poucas horas, e com o fuso horário contra, para reverter a situação. Ele passou a madrugada inteira, logo após uma partida do Flamengo, em uma maratona de ligações, tentando contato com o jogador, com o agente, com quem fosse para mudar o destino de Saúl. Isso mostra uma coisa, nação, a ambição do Flamengo não tem fronteiras. O Botto agiu como um verdadeiro predador no mercado, com a informação de bastidores na mão e a coragem de ir para o tudo ou nada. Ele precisou de carisma, de projeto, e da força da camisa do Flamengo. Conseguir falar com Saúl e convencê-lo, em poucas horas, a desfazer as malas para a Turquia e traçar uma nova rota para o Rio de Janeiro é uma demonstração de poder e de negociação cirúrgica do nosso clube. A chegada de Saúl manda um recado claro: o Flamengo é um destino fortíssimo. Ele chega com status de estrela e um salário de R$2 milhões mensais. O Botto ainda citou a dificuldade em contratar Emerson Royal, do Milan, ressaltando quão insano é negociar com a Europa. Mas a história de Saúl é única, é a prova de que, quando o Flamengo quer, ele move céus e terra. E o Saúl já começou a dar o retorno, conquistando a titularidade rapidamente ao lado de Jorginho. Mas será que essa negociação épica esconde um lado negativo? O PVC levantou uma polêmica séria, dizendo que o Brasil está virando cemitério de jogadores que a Europa não quer mais. Será que Saúl é um desses casos, ou ele veio para provar o contrário? É hora de analisar a crítica. O comentarista PVC jogou um balde de água fria nessa euforia, levantando um ponto crucial. Ele disse que, para o Flamengo, Saúl é um bom reforço, mas que essa febre de estrangeiros, principalmente europeus, não é boa para o futebol brasileiro. A frase foi dura. O Brasil contrata quem a Europa não quer e eles levam o que a gente gostaria de ter aqui. Sim, o Saúl hoje não é o mesmo que jogou a final da Champions em 2016, ao lado do Filipe Luís. Ele não está sendo disputado pelos gigantes de lá. E o PVC tem razão em parte da crítica. Nação. A gente precisa ter a lucidez de que o Saúl que chega é um jogador de 30 e poucos anos, que não vive o auge da carreira. Mas aqui está o X da questão. Um jogador em baixa na Europa, muitas vezes, é um craque em alta no Brasil. Quantos jogadores vieram para cá com o status de quem a Europa não quis mais e viraram ídolos? Pensem em Petrovic, um gênio. Em Wagner Love. A diferença é a qualidade técnica e a experiência que esses caras trazem. Saúl é um volante moderno, com inteligência tática apurada, que vai ajudar o time não só tecnicamente, mas também a elevar o nível de profissionalismo do elenco. O Flamengo não está buscando apenas promessas, está buscando soluções imediatas e liderança. A relação com o Filipe Luís foi crucial. Eles se conhecem, se respeitam, e o projeto foi vendido com a credibilidade do treinador.
Mesmo com a dor no tornozelo, Saul deve voltar contra o Botafogo, e o impacto dele já é notório. Ele é um regista que sabe construir e que dá a Felipe Luiz a liberdade tática que ele tanto busca. A gente pode não ter o Saul de 2016, mas temos um Saul com fome de bola, querendo provar que a crítica do PVC não se aplica a ele. Então, qual é o veredito final? Saul é uma contratação de altíssimo nível, uma jogada de mestre de José Botto, ou apenas a prova de que o Brasil é a segunda opção dos europeus? A gente fecha essa análise com a opinião definitiva, já já. Chegamos ao fim dessa história com a certeza de que a contratação de Saul Niguez pelo Flamengo não é apenas um negócio de futebol, é uma lição de ambição e de velocidade no mercado. José Botto foi o herói da madrugada, tirando o craque literalmente das mãos de outro clube. Minha opinião, nação, é que o Flamengo acertou em cheio. Sim, a gente sabe que Saul não está no seu auge, mas ele é um jogador nível Champions League. Ele traz consigo uma bagagem que poucos têm no continente. E a polêmica do PVC? Ela serve como um alerta importante, mas no caso específico do Flamengo, a chegada de um jogador desse calibre só eleva o nível da competição interna. Não compramos o Saul do passado, compramos a experiência e a qualidade de um atleta que tem tudo para ser decisivo no Brasileirão e nas Copas. Ele é um reforço de peso. Ponto final. E você, nação, o que achou dessa história insana? O José Botto fez a maior negociação da história recente? Saul vai calar a boca do PVC? Deixa seu comentário aqui embaixo. Seu like é o nosso motor, e sua inscrição é o nosso gol. Tamo junto, e vamos, Flamengo!